Hoje, vocês saberão de toda a verdade. E tudo que esconderam de vocês até agora. Como vocês já sabem, e eu já mencionei várias vezes nesse canal, as kunais e shurikens de Naruto nunca acertam o seu oponente, e quando acertam ele as defende facilmente. Então por quê? Porque continuar usando armas ninjas tão inúteis e de custo tão alto na sua produção manufatureira? Pois hoje, vocês saberão de toda a verdade por trás disso tudo. Mas só depois dos comerciais. Skol, a vida manda quadrado, você devolve redondo. Pronto, acabou os comerciais. E agora de volta com toda a verdade na cara de vocês. É sério, mano, olha a verdade na cara de vocês aqui. Mas para exemplificar minha teoria, eu preciso ilustrar para vocês como tudo acontece por trás da vila. Se eu perguntar a todos vocês quem é este senhor da imagem, a maioria me responderia que é o pacato e honesto terceiro Hokage, que liderou a vila de Konoha por muitos anos, e agiu com honestidade durante a maioria de sua vida, certo? Errado. Se você pensa isso, bom, então você está muito mais enganado do que acha. O tão pacato Hokage de vocês possui entradas debaixo da vila onde realiza torturas, escraviza jovens ninjas, explora crianças e mulheres para o trabalho manual na produção de kunais e shurikens, e as exporta para todos os países ninjas. Mas você pode refutar esta ideia dizendo que os esconderijos são do Orochimaru, mas é aí que você entra em total equívoco. Nesta imagem gravada por câmeras de segurança de um de meus espiões do caso, vocês podem ver Orochimaru cuidando de suas entradas do esconderijo como sempre, quando de repente chega o terceiro Hokage com uma quantia inestimável de dinheiro, e aluga partes de seu esconderijo, e também cobra seu apoio durante as torturas e forçação do trabalho escravo. Bom, a essa altura vocês já sabem na verdadeira índole de nosso querido presidente, mas há outros pontos a serem mostrados para reforçar esta teoria. Como todos vocês sabem, o terceiro Hokage foi professor do Orochimaru durante a infância, o que mostra cada vez mais proximidade dos dois cúmplices desse terrível crime, onde o terceiro Hokage doutrinou os ideais de Orochimaru, o fazendo colaborar para sua superprodução de kunais e shurikens. Os senhores devem se lembrar da não tão recente invasão de Orochimaru à Vila da Folha, onde nessa invasão, ele chama a atenção para uma guerra civil entre a Vila da Areia e a Vila da Folha, escondendo o que de fato está acontecendo pelos subsolos da vila. E você me dirá que a teoria não faz sentido, pois o Orochimaru mata o terceiro Hokage nessa invasão, e a morte dele é confirmada, mesmo porque há um funeral para todos os habitantes da vila. Isso seria uma espécie de golpe por parte do Orochimaru. Apunhalar seu sócio pelas costas para ficar com toda a renda da empresa e seguir seu caminho sozinho. Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que você pode imaginar. Como vocês sabem, e não é segredo para ninguém, quem reviveu o terceiro Hokage anos depois de sua morte foi Orochimaru, e isso não é segredo para ninguém, e isso comprova que quando ele invadiu a vila para matar o terceiro Hokage, era na verdade um plano dos dois, para desviar toda a atenção das vilas, enquanto a produção escrava de kunais de shurikens acontecia no subsolo. Mas você vai dizer que no massacre Uchiha, quando Itachi matou todos aqueles que eram membros de sua própria família e de seu próprio clã, ele havia matado alguns habitantes com kunais e shurikens, e como essas armas só funcionam de 1 a cada 10 vezes, como ele havia matado tantos usando elas. E é aí que entra a segunda parte desta revelação. Se formos parar para pensar, quem ordenou todo o massacre aos Uchihas, e fez do Itachi um desertor da vila, o renegado e um assassino, foi o terceiro Hokage. Bom, isso nos dá uma coceira atrás da orelha, mas não é uma prova concreta. Então por quê? Porque ele ordenou a execução do clã Uchiha? Nós entramos em contato com possíveis ex-trabalhadores do Hokage, que supostamente conseguiram escapar de seu esconderijo com Orochimaru. Os depoimentos são vagos, não são muito precisos, faltam informações e deixam a desejar, mas podemos ver se levamos alguma coisa em questão. Bom, nós éramos submetidos a trabalho forçado, sem remuneração, sem direito nenhum. Trabalhávamos um período de 15 horas por dia. No final do dia, éramos colocados em tubos, onde nos alimentavam por cabos e coisas estranhas. Foi um momento horrível da minha vida. Depoimentos como esse nos emocionam e nos revoltam sobre a situação da vila, porém não trazem nenhuma resposta, até que outro depoimento chegou ao nosso escritório. Eu ouvia conversar sobre um tal garoto Uchiha, que na verdade tinha planejado toda essa história de clã, essa existência de clã, e que na verdade era tudo um plano deles para um grande final que eles estavam esperando.
Espere um momento. A vítima alega ter ouvido os exploradores falarem sobre um garoto Uchiha e um plano por trás disso tudo. Juntando essa informação com a de que o Itachi foi mandado pelo terceiro Hokage a destruir o clã Uchiha, isso me deixou perplexo por dias. Eu fiquei intrigado por dias, e até semanas, pesquisando e procurando motivos para essa ligação do clã Uchiha com a superprodução de kunai subterrânea. Por que diabos todos os Uchihas foram exterminados? E que motivo o terceiro Hokage teria para isso tudo? E eu procurei, e cheguei quase a desistir. Eu não sei por que isso me intrigava tanto. Será que Uchihas eram merda, assim como dizia a teoria proposta por Uchiha Tobirama em seus dias de vida? Mas não, a resposta não poderia estar aí. Uchihas não podem ser merdas, pelo simples fato de que são seres humanos, e um ser humano, por mais desprezível que possa ser, ainda carrega emoções e construções sociais ao longo de sua vida. Uchihas não são totalmente merda. Foi aí então que eu pensei bem na palavra seres humanos, e desenvolvi o Sharingan da manipulação, que envolvia o clã Uchiha, o dinheiro e o H. Mas o que seria o H? Bom, eu vou mostrar para vocês. Vocês já repararam no olhar de cada Uchiha, como eles são seres frios e sem emoções, que não demonstram nem sentem nada, e que até mesmo na hora da morte dos pais de Itachi, eles pareciam bonecos sem expressão alguma. Mas eles não são bonecos, não, isso não seria possível. Eles são hologramas. Isso mesmo, essa raça desgraçada de Uchihas não passam de hologramas criados pelo terceiro Hokage e pelo Orochimaru para nos manipular. Ao mandar com que Itachi matasse os Uchihas, que na verdade são hologramas, o terceiro Hokage ordenou também que ele matasse cada um deles usando kunais shurikens. Dessa forma ia convencer o povo de que kunais são armas úteis, pois a população ninja estava cada vez mais questionando a funcionalidade das kunais. Mas a ficha não caía pra mim, então eu invadi o sistema de computadores da sala do Hokage e todo o banco de dados online que ele possuía, e procurei nas mais profundas camadas de seus dados na nuvem online, e o que eu encontrei vai deixar vocês chocados. Pornô de anões com leões marinhos. Porra, senhor Hokage, tanta coisa pro senhor assistir, hein? Mas ao pesquisar mais profundamente, nas camadas mais profundas dos arquivos da sala dos Hokages, eu encontrei uma sociedade secreta, contrária às ideologias do Hokage, que já sabia da criação de hologramas pelo Hokage, e que desapareceram misteriosamente após o Hokage descobrir a existência deles. Mas antes de desaparecerem, eles deixaram uma página no Facebook, chamada Uchihas Não Existem, e os que foram vistos são hologramas, que possuem milhões de seguidores. Sério, são milhões mesmo. Então, meus amigos, isso significa que fomos enganados durante todo este tempo, e pensar que esse amigável Hokage estava por trás de tudo isso. Mas espere, qual a ligação de Danzou nessa história toda? Qual a ligação da vendedora de kunais da vila? Bom, amigos, o Danzou fielmente acreditava na existência dos Uchihas e queria roubar todos os olhos poderosos deles para adquirir um poder infinito. A realidade é que os Sharingans realmente existiram, e eram eles que criavam os hologramas. E quando Danzou roubou vários Sharingans no grande massacre dos Uchihas, ele também descobriu a verdade sobre os hologramas. E o terceiro Hokage foi obrigado a ter mais um sócio, Danzou. Porém o terceiro Hokage tinha que encarar frequentemente o Danzou querendo tomar o poder das produções de kunais. A todo momento ele tinha que inibir as intenções do Danzou, até o momento em que o Danzou criou uma sociedade secreta, similar aos Abu que protegiam a vila, e começou a planejar golpes para tomar o poder, e assim reger totalmente a produção de kunais da vila. E as coisas estavam ficando perigosas pro Hokage, pois o Danzou estava conseguindo formar um grupo de muitos seguidores para realizar o golpe. Então o Hokage precisava de uma solução rápida e eficaz contra isso. E a essa altura ele já havia provado para todo mundo a existência dos Uchihas, e de que Itachi Uchiha havia destruído o clã, sendo que o clã nunca existiu, e na verdade são hologramas, porém ele já havia matado as pessoas que sabiam da verdade. Os únicos outros que sabiam era Orochimaru, Danzou, e Tenten, que era a vendedora de kunais da vila, e os quatro eram sócios dessa grande máfia exportadora de armas ninjas. Então o terceiro Hokage convenceu o jovem Sasuke Uchiha de que ele era um Uchiha, e ele acreditou na ideia, assim como todos da vila acreditaram, e convenceu o garoto de que ele era um vingador destinado a matar Itachi, para assim o garoto não calar a boca e falar para todo mundo que era um vingador Uchiha. E o Hokage fez a cabeça do garoto, para ele achar que tinha que matar o Danzou, e que o Danzou estava por trás de todo o massacre dos Uchihas. Então, com sede de vingança, Sasuke assassinou o Danzou depois de uma luta longa e complicada. Assim o Hokage se livrou de Danzou, que estava causando grandes problemas e proporcionando dores de cabeça para ele, pois todo dia tinha que pensar em um jeito de escapar dos golpes de Danzou. E após a morte planejada do Hokage, restou apenas o Orochimaru e a Tenten como sócios dessa produção e venda de kunais, pois o Hokage estava esperando para ser ressuscitado pelo Orochimaru. Só que nesse meio tempo, a Tenten foi ficando cada vez mais e mais com vontade de enriquecer e ter poder, e começou uma superprodução no mercado clandestino de armas ninjas, produzindo mais armas do que a população podia comprar, assim causando um colapso na economia e a
Konoha. Assim Orochimaru incentivou Nagato a destruir Konoha para conseguir apoio de outras vilas, superfaturar as construções e desviar as verbas, e assim restaurar o seu império clandestino. E assim termina essa grande história de por que as kunais são armas ninjas tão inúteis, e por que as pessoas continuam usando elas. E pra quem não sabe, naquela pedra dos Uchihas está escrito: Uchihas são hologramas. E é por isso que eu peço pra vocês não usarem drogas. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino pra ver mais vídeos bostas, e de conferir as camisetas do canal, link na descrição. Obrigado por assistir, e não usem drogas nem criem teoria. Até mais.